Hello, students do 8º ano, aqui é Teacher Delziene, e vamos mais uma parte do caderno base 3, com as atividades 16 até a 20, contando ainda com as habilidades, utilizando o verbo to be no presente, desenvolvendo rotinas diárias, palavras-chave, dando sentido aos tópicos, subtópicos, construindo repertório lexical relativo aos verbos regulares e irregulares no passado, preposições e também usando comparativo e superlativo em relação aos adjetivos. Então, vamos lá às atividades 16. Na atividade 16, nós vemos a imagem da família Simpson, né? Todo mundo conhece a família Simpson. Então, vamos lá. As informações do Homer, 43 years old, 96 pounds, 1 meter 85 centímetros. Então, o Homer tem as identificações: 43 anos de idade, 96 quilos, 1,85 m. Tá? Em seguida, Marge tem a idade, o peso e a altura. Bart, a idade, o peso e a altura. Lisa, a idade, peso e altura. E Maggie, idade, peso e altura. Então, para responder a questão 16, você vai observar estas informações na tabela. Responda as questões abaixo de acordo com as informações da tabela. Complete as frases usando o comparativo de superioridade, tá? Então, tem a tabelinha lá em cima, né, na apostila, ou nas videoaulas em que eu coloco para vocês estarem assistindo como um material de apoio, e vocês vão usar o comparativo de superioridade. Lembrando da regrinha que acrescenta-se, né, no final de cada adjetivo, tá? Então, você vai colocar o adjetivo que está aqui entre parênteses, acrescentar a regrinha do comparativo de superioridade no adjetivo. Ok? Isso. Vamos para a B. Observando a imagem e a tabela, escreva 3 frases usando o comparativo de inferioridade. Então aqui é inferioridade, aqui na é superioridade, tá? E aqui no comparativo de inferioridade, vocês podem até estar usando a mesma frase aqui de cima, somente vai trocar para o comparativo de inferioridade, tá ok? Na questão 17, as pessoas são bem diferentes uma das outras. Pensando nisso, olhe e analise você e sua família. Vocês são muito diferentes. Será? Escolha 3 membros do seu grupo da família, escreva 3 frases utilizando o comparativo de superioridade, outra com um de igualdade e outra com um de inferioridade. Então, você vai usar os 3 comparativos diferentes, com 3 formas. Vocês podem estar usando essas frasezinhas de exemplo, tá? Podem estar usando, mas vai mudar o nome, né, e o comparativo, tá ok? Nas questões 18, 19 e 20, nós temos uma imagem, né? Mount Everest, the highest garbage jump in the world. Tá? Então, estamos falando sobre o Monte Everest, o mais alto depósito de lixo do mundo. Tá? Então, por que será, né? Por que será que esse lixo chega aqui? Ele não chega voando, né, sozinho, né? Então, por que que tá falando que ele é o mais alto, né, depósito de lixo do mundo? Por que será? Quem será que traz, né, esse lixo, né? Então, nós temos um texto. Esse texto, vocês observem que temos os superlativos, temos os comparativos, tá? E vocês irão traduzi-lo no caderno. Então, vocês farão a tradução deste texto no caderno, observando as regrinhas, né, dos adjetivos com os comparativos e superlativos que estão expostos aqui em negrito. E na questão 18, as palavras em negrito no texto pertencem à classe gramatical dos adjetivos. Nesses casos, elas encontram-se inflexionadas no superlativo.
né? Então, a palavrinha já fala super, quer dizer, supera, é mais alguma coisa. Esse grau é utilizado para comparar 3 ou mais pessoas, lugares ou coisas, elevando suas características ao máximo. Ou seja, na frase Mount Everest is the highest mountain in the world. O termo the highest significa a mais alta. Responda às atividades abaixo para aprender como o grau superlativo é formulado e utilizado. Então, vocês irão separar as palavras em negrito nas 2 categorias abaixo. Então, the highest, né? Adjetivo com est e adjetivo com most. Então, vocês vão transcrever aqui no quadrinho os adjetivos que estão aqui no texto, tá ok? Na letra B, quais dos adjetivos separados na tabela acima devem acompanhar o uso de most? Marque a resposta correta. Os adjetivos curtos ou os adjetivos longos? Vocês vão marcar um X. Na letra C, o texto acima também apresenta a expressão the least. O que ela significa? Qual é o seu antônimo? Antônimo quer dizer ao contrário. Então, você vai achar o significado da palavra the least e colocar o antônimo dela, que é ao contrário. Na letra D, complete o quadro abaixo com as regras do uso do superlativo. Tá? Então, aqui nós temos as regrinhas do superlativo, temos os adjetivos e o superlativo, the richest, the funniest, the fattest, the most beautiful, the best, the worst. Então, observe que essa palavrinha the most é acrescentado antes dos adjetivos longos, tá? Aqueles que têm 4 sílabas ou mais. Na questão 19, o texto acima fala sobre um dos problemas que vem sendo enfrentado em diversas partes do mundo e também no Monte Everest. Leia novamente o texto e responda as questões abaixo. Você conhece as palavras abaixo? Com a ajuda do professor, então aqui no vídeo aula, de um colega ou de um dicionário ou o Google Tradutor, aquilo que você tiver disponível, né? Escreva o significado de cada uma delas. Então, você vai colocar o significado em português dessas palavrinhas aqui. Por isso, você já fez a tradução do texto, então você já vai conhecer essas palavras. Become, challengers, charity, dirt, exciting, expensive, race, soul, tone, toast, tough. Na letra B, combine e escreva as palavras abaixo de acordo com as imagens. Climber, trash, tin can, glass bottle. Então, vocês vão observar as imagens e vai escrever o que é climber, qual que é trash, qual que é tin can e qual que é glass bottle, ok? Na letra C, o que aconteceu com o Monte Everest? Então, tá lá no texto. Você tem que voltar lá no texto, tá? Você vai voltar aqui no texto e vai observar o que foi dito para responder as questões, ok? Na letra D, o que os escaladores deixam na montanha? O quê? Qual é o assunto do texto? Qual é uma das maiores ameaças ambientais do Monte Everest? O que as organizações locais fizeram? O que os artistas do Nepal fizeram? Tá? Então, todas as respostas estão no texto. Na questão 20, complete as frases abaixo na forma superlativa dos adjetivos entre parênteses. Então, você tem entre parênteses os adjetivos, aqui é o big, bad, difficult, easy, hard, good, stupid. Então, esses adjetivos eu quero na forma superlativa. Então, vai observar qual é a regrinha lá na tabela e vai colocá-lo aqui na forma correta. Tá ok? Então, assim nós terminamos a parte 3, tá, do nosso caderno base 3, no exercício 20, na página 121.